Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom Delane. dia. Bom dia, Delane. Bom dia. Bem, amigos, 9 horas, né? Já está no nosso horário. Então, nós vamos dar Bom dia, início. queridos amigos. Bom Marinácia, dia. Márcia. Bom dia, Marinácia. Costa. Bom dia, Marinácia. Bom dia, queridas. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Emília. Nós vamos dar início, então, às nossas atividades de hoje, né? Domingo aqui, dia 5, né, de setembro. Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, continuando com as nossas atividades online. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos o Lourenço Neto com o tema Lei de Adoração. Então, que possamos aí aprender bastante com o Lourenço, não é? Refletir sobre os ensinamentos de hoje. Então, que todos aí tenham muita paz, muita luz, muitas vibrações boas sendo emitidas aí pelos nossos amigos espirituais. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e logo depois a palavra é do Lourenço. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos ao alto, aqueles que quiserem, né, fechar os olhos, para entrarmos nesta mesma vibração e sintonia temos em nossa casa, essa maravilhosa equipe de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Neste momento, Jesus, reunidos em teu nome, em nome da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo para mais um ensinamento, mais uma reflexão. Que possamos, Senhor, vivenciar tudo aquilo que for dito aqui, a cada dia em nossas vidas, sendo verdadeiros exemplos de verdadeiros cristãos, como o Senhor nos trouxe há mais de 2000 anos. Neste momento, rogamos a tua proteção e as tuas bênçãos para todos aqui presentes, para os lares aqui representados. Lembramos de todo o planeta Terra, de todos os que necessitam de auxílio, de ajuda, neste momento em que nos encontramos. Auxílio de qualquer natureza, que todos possam ser beneficiados com as vibrações e o amor de Jesus e de Maria Santíssima. Rogamos também para os nossos irmãos desencarnados, para os nossos irmãos suicidas, que sejam amparados no plano espiritual. Para todos aqueles que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, nos cárceres, nas ruas. E para todos os povos desse planeta que se encontram em lutas, em guerras, que possamos encontrar a verdadeira paz. O Senhor envolva a todos nós com amor, com muita luz e com muita paz. Envolva também o nosso expositor de hoje, Lourenço Neto, amparando-o sempre. Esteja sempre conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, Lourenço, com você, então, agora. Joia. Obrigado, Márcia. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso tema de hoje, como a Márcia já colocou, é esse aí, Lei de Adoração. Está aparecendo aí direitinho, né, Márcia? Sim, está ótimo.
Então tá joia. Qualquer coisa, como eu não vejo vocês, quem precisar de me interromper, fala e a gente dá uma Sim. parada. Ok. Mas vamos lá, eu fiz aqui algumas anotações que eu quero dividir então com vocês. Eu vou ler o que eu coloquei algumas imagens que podem ajudar na compreensão do que nós falarmos. Se nós observarmos atentamente, veremos que os 12 capítulos que compõem o livro terceiro, a parte terceira do livro dos Espíritos, chamado Leis Morais, elas estão dispostas numa ordem bastante lógica. As chamadas leis morais estão dispostas numa ordem bastante lógica e sem nada de aleatório. Pode parecer, às vezes, que Kardec colocou lá de maneira aleatória, sem maiores cuidados, mas quando a gente analisa essas leis, quando a gente entra no estudo delas, a gente vê que há uma sequência necessária de uma dando suporte para a seguinte. Então, a colocação lá também não é uma colocação muito bem pensada, didaticamente muito bem estruturada por Kardec. Começando pela primeira, deixa eu ver aqui o primeiro slide que eu coloquei. Está até aí na forma de espiral. Começando pela primeira lei divina ou natural, que nós abordamos aqui na nossa reunião anterior, na nossa participação anterior, que delimita o objeto de estudos dessa parte da obra, dessa parte do Livro dos Espíritos. Ela apresenta os conceitos e o escopo do que vem a seguir até o capítulo 12 do Livro dos Espíritos. A partir das leis, propriamente dito, a primeira das leis, propriamente dito, começa pela lei de adoração. Poderia questionar o nome. Por que lei de adoração? Por que começar por lei de adoração? Ou por que não se chama simplesmente lei da existência de Deus? Por que lei de adoração? Afinal de contas, adorar o quê? Por começar pela adoração, que é uma ação, o verbo, adorar, né? E não pelo objeto da adoração, que é o próprio Deus. É como se tivesse queimado etapa. Afoitamente, nós poderíamos ser tentados a dizer que o assunto Deus já é objeto do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, como realmente é mesmo. Exatamente com esse nome, inclusive. Que ali já está contido tudo que poderia ser dito sobre Deus. O que seria um engano. Sempre há alguma coisa, sempre há o que falar sobre Deus. E mesmo assim, por mais que nós falemos, no final ainda vamos ficar com a sensação de que muito pouco ou nada foi dito a respeito da divindade. A própria resposta que os espíritos colocam lá quando Kardec pergunta o que é Deus, a própria pergunta de Kardec já é uma pergunta diferente, né? O que é Deus? Normalmente a gente está acostumado a ouvir quem é Deus. Mas quem é Deus é uma forma de dar a forma humana à divindade. Então, Kardec já coloca o que é Deus, que na própria pergunta já tem aí uma provocação, e na resposta dos espíritos, dizendo que é o princípio, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muitos de nós acham que a partir daí sai sabendo que é Deus. Eu só queria saber se com essa resposta dos espíritos nós encontrarmos Deus pela rua, nós vamos reconhecê-lo. Então, essa resposta é muito mais provocativa, leva muito mais a uma reflexão do que propriamente a solução da questão do que é Deus. Então, por mais que a gente fale, sempre há o que falar sobre Deus. Eu entendo que essa abordagem de Kardec, começando pela adoração, porque os responsáveis pela elaboração do Livro dos Espíritos consideraram Deus como tema já dado, como disciplina já cursada, mesmo com todas as limitações e lacunas naturais ao nível em que nós, alunos, ainda nos encontramos. É como se fosse algo pré-definido. Olha, mais ou menos já sabemos o que é Deus. Vamos em frente, porque senão vamos ficar numa filosofia sem muito aproveitamento.
Então, algo pré-definido, condição sine qua non para o que vem a seguir, sem a qual a discussão não se daria, não teria sentido. Realmente, sem a aceitação de Deus, seja o que for entendido como sendo Deus, cada um tem a sua concepção, não haveria muito sentido em falar em leis morais, nem falar em adoração, afinal de contas. Então, a ideia de Deus, mesmo limitada, demandando ainda muito estudo, muita reflexão, está na base, está no alicerce. Ela é a pedra angular sobre a qual se erguerá toda a estrutura. E os tijolos serão assentados numa sequência lógica. Então, vamos entender os tijolos como sendo as leis morais. Os tijolos serão assentados numa sequência lógica, onde um precisa da sustentação do anterior e, ao mesmo tempo, em que sustenta o seguinte. Por exemplo, a lei de conservação precisa da base fornecida pela lei de reprodução. Afinal de contas, o que será conservado? Aquilo que a lei de reprodução estudou. E a compreensão adequada da lei de conservação dá fundamentação para a lei de destruição. Pode até parecer paradoxal. Mas, por exemplo, a semente precisa, em tese, ser destruída para que a árvore se faça. A flor precisa ser destruída para que o fruto venha a existir. Então, a lei de conservação era da base para a lei seguinte, que é a lei de destruição. E assim por diante. Como entender as contínuas mudanças no mundo, a eterna impermanência de tudo que nos cerca e até mesmo de nós mesmos, de certa forma, sem o pulsar, sem essa sístole e diástole da conservação e da destruição. Então, as leis morais da maneira como estão colocadas, elas estão imbricadas uma na outra, como num telhado, onde uma teia apoia numa outra e dá sustentação para a seguinte. Tal como elencadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis divinas ou naturais estão imbricadas umas nas outras, formando um conjunto inteligente, interligado, inteligentemente interligado. Fica fácil entender, então, porque a ideia de Deus é alicerce de uma construção cujo telhado é a lei de justiça, amor e caridade, que é a última na relação, a última que nós vamos estudar. Para chegar lá na lei de justiça, amor e caridade, que consolida todas as outras, precisamos ter o estudo na sequência. Essa última lei consubstancia a orientação crística, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E só podemos buscar o reino de algum rei se temos uma noção, minimamente que seja, de o que ou quem é esse rei. Não é um reino qualquer, não é um espaço geográfico ou um estado de espírito qualquer, mas um reino onde reina algo cuja existência não questionamos mais. Como é que eu vou buscar o reino de Deus se eu estou questionando o próprio Deus? Então, pressupõe-se que já está claro para mim a existência de Deus, embora eu ainda tenha que meditar e refletir muito sobre essa situação. Então, não faz sentido buscar o reino de algo cuja existência não questionamos mais e que entendemos nas nossas circunstâncias e limitações individuais como sendo Deus. Isso é muito importante. Cada um de nós entende Deus à sua maneira e vai ficar claro para nós ao longo desse estudo, eu espero. Daí, então, considerar Deus como premissa e começarmos pela adoração, que é a relação que existe, que deve haver entre o homem e a divindade, a criatura e o Criador, o Filho e o Pai. Então, a adoração vai se reportar a essa vinculação entre o Filho e o Pai, entre a criatura e o Criador. Bom, vamos lá. A Bíblia enfatiza, e se nós tiramos de um dicionário bíblico de Wycliffe, a Bíblia enfatiza que
o homem, como criatura, foi especialmente feito para conhecer seu Criador, que se revela ao homem na natureza, na consciência e, adicionalmente, em acontecimentos históricos em particular. Essa colocação de Wycliffe ela tem consonância com isso que os espíritos colocam para nós. Na questão 115, os espíritos respondendo a Kardec informam que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, dando a cada um uma missão para esclarecê-los e aproximá-los de si. Então está falando exatamente isso que no dicionário bíblico ele fala em outra linguagem. Fomos criados para, de certa forma, conhecermos Deus. E até essa expressão conhecer tem que ser muito bem compreendida, porque não é simplesmente no sentido intelectual, no sentido do conhecimento raso, como nós abordamos. É um conhecimento muito mais profundo, de uma intimidade com a ideia, com o conceito. Na questão 621, a lei de Deus está escrita na consciência, reportando aí ao que está no dicionário bíblico acima. E na questão 16, a inteligência de Deus se revela em suas obras, como de um pintor no seu quadro. Não é comum a gente se referir a um quadro de pintor falando esse aqui é um Van Gogh, esse aqui é um Da Vinci. Não é o Van Gogh e não é o Da Vinci, é a obra de Van Gogh, é a obra de Da Vinci. E assim nós vemos Deus na natureza, né? Nós podemos olhar a beleza de uma flor, a beleza de um pequeno animal, um quadro que nos extasia na natureza e falar, olha, é Deus, é a obra de Deus, mas nós vemos Deus na sua obra. Num outro dicionário muito interessante, do Russell Champlin, o Champlin é um teólogo americano, filósofo, teólogo americano, radicou aqui no Brasil, viveu e morreu aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Ele tem uma obra muito interessante, uma obra enorme, onde ele comenta a Bíblia inteira, versículo a versículo. E ele tem também um dicionário de expressões da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E o Champlin tem uma coisa muito interessante. Apesar de ele ser da Igreja Reformada, havia um certo desconforto entre ele e os companheiros dele da Igreja Reformada, os protestantes, porque eles entendiam que ele tinha um viés espírita. Ele nunca se assumiu espírita, ele dizia que não era, ele tinha simpatia, concordava com muita coisa que o espiritismo colocava, mas ele realmente não se assumia espírita, e a gente acha que acusá-lo de chamar de espírita seria um tanto quanto precipitado. Mas as colocações dele são muito interessantes, são muito ricas. O Champlin fala o seguinte, no seu novo dicionário bíblico. Olha que bonito. E ele tem uma maneira intimista de falar que eu gosto muito. Meus amigos, só uma maneira de começarmos a falar sobre Deus. Coisa alguma tem sido dita de tão significativa a respeito de Deus do que confessar que ele é o mistério tremendo e fácilas. Não fique incomodado com a expressão latina, que nós vamos abrir ela um pouco mais daqui a pouco. O homem, em seu atual estado de inteligência, não tem podido dizer muito sobre Deus, senão em sentido antropomórfico. Olha que interessante. Nós, por mais que nós lutemos para não dar a Deus uma forma humana, nós ainda não conseguimos escapar disso, porque é o referencial que nós temos. Mesmo quando nós falamos que Deus é bom, bom no sentido humano, bom no sentido que nós entendemos. Ainda assim, se falarmos de Deus que é a bondade absoluta, ainda é um reducionismo, que não temos ideia realmente do que é Deus. Porque vamos pensar em Deus no sentido de bondade dentro daquilo que nós entendemos por bondade. Então, aqui chama aí. Só podemos falar dele no máximo em sentido antropomórfico. Não podemos saber quão aproximada é a nossa terminologia da realidade de Deus. E no presente não há como evitar o uso da linguagem. É outra coisa interessante. Alguém já disse, eu já vi um autor falar que a linguagem é a luva do pensamento. Nós pensamos em linguagem, nós nos expressamos em linguagem.
Sem a linguagem, como é que eu transmito o meu pensamento? Como é que eu estou aqui conversando com vocês? Estou usando a linguagem, estou usando palavras. E seja qual for a linguagem que nós usar, ela é reducionista, ela é limitante. Então, como coloca? A linguagem é a luva da palavra, é a luva do pensamento. Beleza, vamos entender que a luva também prende, limita, coloca o pensamento dentro daquele espaço estreito da própria luva. Então, por mais que nós lutemos, e Kardec deixa isso muito claro quando ele fala que nós temos que ter clareza daquilo que nós dizemos quando nós usamos uma determinada palavra, por mais que nós tenhamos cuidado, nós vamos ter que usar a linguagem, e a linguagem também é limitadora. Portanto, não deveríamos, continua Champlin, por tolo orgulho, pensar que temos dito qualquer coisa grandiosa sobre Deus. Se, por enquanto, nem podemos descrever a matéria, porque o átomo continua sendo uma entidade misteriosa, apesar dos avanços da ciência, quanto mais é correto afirmarmos a mesma coisa sobre o espírito, que é muito mais misterioso. Muito interessante, eu achei muito interessante essa fala do Champlin. Quando o Champlin fala, e vamos ver essa expressão latina, mistério tremendo e fascinante, ele está se reportando a um outro teólogo alemão, que tem um livro que é um clássico no estudo da teologia, que chama O Sagrado, e é ele que elabora, parece que ele que usa essa expressão pela primeira vez. Então, Rudolf Otto, esse teólogo, ele fala que Deus só pode ser entendido como um mistério tremendo e fascinante, não como Deus diretamente, mas como a experiência luminosa. Alguém me dá um feedback. Minha voz está chegando tranquila? Está tranquila, Márcia? Está ótimo. Tá bom. O que é esse luminoso? Primeiro, vamos olhar isso aqui. Não temos como entender Deus diretamente. Aqui eu vou fazer uma provocação para vocês, fica para vocês refletirem. O fenômeno é aquilo que é manifestado, é aquilo que nós vemos. Mas nós não temos possibilidade, segundo alguns estudiosos, nós não temos possibilidade de ter contato diretamente com nada. Com nada. Eu posso atrevidamente falar, não, eu tenho contato com a minha lapiseira. Eu pego aqui, estou tendo um contato direto com a minha lapiseira. Eu estou pegando nela, estou sentindo a textura, estou vendo como é que ela é, posso usá-la. Aí eu pergunto, primeiro, eu quem? Estou tendo contato direto com a lapiseira. Eu, espírito. Entre eu e essa lapiseira, tem, no mínimo, o perispírito. Depois do perispírito tem o corpo físico. Então, onde que eu, espírito, estou tendo contato direto com essa lapiseira? Para eu ver alguma coisa, eu tenho toda a intermediação do olho. As células, a cada uma com a sua especialização, o nervo óptico, como é que eu decodifico isso? Então, não há, na realidade, segundo esses estudiosos, e eu tenho a tendência a concordar muito com eles, nós não temos contato direto com nada, então muito menos com Deus. Aí o Rudolf Otto fala que nós só temos contato com Deus através da experiência luminosa. E o que é essa experiência luminosa? É aquela emoção espiritual, religiosa, despertadora, misteriosa e inspiradora. Esse conceito está muito mais claro que eu achei, esse que está no Wikipédia. Nós vemos essa fala do luminoso na tentativa de alguns místicos de expressar aquilo que sentem quando entram em contato com alguma coisa muito maior. Por exemplo, o relato de Santa Teresa d'Ávila, alguns relatos de Francisco de Assis, alguns relatos do próprio Chico Xavier. Mas é praticamente impossível essas pessoas nos passarem a experiência que elas vivenciaram. Elas tentam explicar, mas não há como. Ela passa toda a emoção que ela sentiu e tudo que, na realidade, ela sentiu. Tem um poema de um místico medieval chamado A Noite Escura da Alma, de São João da Cruz, que é um poema fantástico para entender essa questão do luminoso.
Ali nós vamos ter uma noção do que é esse êxtase. Os místicos chamam de êxtase que sente o indivíduo que vive a experiência do luminoso. Então, para nós, pobres mortais, eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mas para nós, pobres mortais, fica a notícia de que isso existe e que um dia é possível. Por exemplo, a iluminação de um Siddhartha Gautama, no momento em que ele se transforma então no Buda, o iluminado, é uma experiência luminosa. Então, voltando na expressão, o tremendo é o que provoca o tremor, a expressão latina, tem aí o tremor e o temor. Por isso que, muito provavelmente, nas abordagens originais, na tradição hebraica, é de Deus como temor a Deus. Porque essa percepção mais próxima da existência divina provoca um tremor e, ao mesmo tempo, leva a um temor. E é fascinante. Aquilo que nos fascina, nos hipnotiza, o que me apavora, me atrai. Nós podemos assustar no primeiro momento e depois ficamos curiosos. Aliás, graças a isso, nós evoluímos, né? Porque se tudo aquilo que nos assusta nós passássemos a evitar totalmente, então não teríamos aprendido nem a lidar com o fogo, porque no primeiro momento nós nos queimamos com ele. Dessa fora do outro que o Champlin explora. Vamos avançar aqui um pouco mais. A respeito do luminoso que eu coloquei aqui, não se pode ensinar ou aprender essa experiência luminosa, esse êxtase. É uma vivência absolutamente pessoal, inexplicável e intransferível. É algo único. Portanto, o sentimento de Deus, que é essa experiência luminosa, ela é totalmente individual, exclusivo, por mais que alguns líderes religiosos digam que poder passar isso para os seus seguidores. Ou que tais seguidores achem que podem viver tal experiência pela aproximação e espelhamento de seus gurus. Nisso aí existem duas coisas. De um lado, do místico, do religioso, que fala que pode ensinar o luminoso, pode haver uma tremenda de uma má-fé, porque ele está, na realidade, manipulando a crendice do seu discípulo. E do lado do discípulo, essa má-fé do líder é sustentada pela inocência tola ou preguiça cognitiva do outro, que acha que porque eu aderi a um guru, eu aderi a um guia, eu aderi a um mestre, gente, seja esse mestre qual for, eu vou aprender a entender Deus como Deus é realmente. A propósito de Deus ainda, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, senão eu me perco. Rodolfo cita Goethe, que fala o seguinte: o sentir é tudo. Nome é som e fumaça. Isso está no clássico de Goethe, é um dos grandes clássicos da literatura, o Fausto. Nome, nessa citação, equivale a conceito. Alguns nomes, só de exemplo, eu coloquei alguns nomes hebraicos de Deus. Elohim, Adonai, El Elyon, El Shaddai, Yahvé, ou Javé, e vai por aí fora. São inúmeros. Outras religiões, vamos encontrar outros nomes. Alá, Oxóssi, seja lá o que for. São nomes, são vitrais, são filtros que nós colocamos sobre a luz. A luz é a mesma. Nós a percebemos de acordo com o filtro em que nós estamos nele. Então, podemos dar o nome que quisermos a essa entidade. Por isso, Deus deve ser sentido e não expressado. Existem duas pequenas histórias, vou passar para vocês aqui. Nomes são sempre palavras, eu já falei. Duas pequenas histórias, uma cristã e outra budista, ilustram essa impossibilidade de compreendermos inteiramente Deus e da importância de sentir muito mais do que raciocinar sobre ele. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Uma dessas histórias, todas elas são muito conhecidas, provavelmente vocês já ouviram falar. Uma delas contava que Santo Agostinho, andando por uma praia, meditava profundamente sobre Deus e a criação, tentando compreender todo o mistério. Depara-se com uma criança que havia furado um buraco na areia e, com um pequeno balde, pegava a água do mar e despejava naquele buraco.
indagou o que a criança fazia. E ela respondeu: eu estou colocando a água do mar nesse buraco, quero colocar o mar aqui nesse buraco. Rindo, Santo Agostinho perguntou ao garotinho se ele achava mesmo que o mar caberia naquele buraquinho. E a resposta o surpreendeu. É mais fácil colocar toda a água do oceano nesse pequeno buraco, na areia do que a inteligência humana compreender o mistério de Deus. Então está na cara aí com quem Santo Agostinho se deparou, né? Com uma entidade superior que deu a ele uma bela de uma lição. A outra história é uma história budista e fala o seguinte: o mestre encontra o seu discípulo em profunda meditação e fica observando por algum tempo. Vendo que a meditação demorava muito, indagou ao jovem o que ele pretendia com a prática tão prolongada. O discípulo respondeu que buscava se iluminar como Buda, pela meditação. O mestre se admira com tanta dedicação e resolve ficar observando o esforço do aluno. Senta-se próximo a ele e, enquanto espera e observa, põe-se a lixar uma telha. Gente, imagine a cena: o discípulo tentando ficar concentrado e o mestre sentado do lado dele lixando uma telha. Consegue imaginar o barulho da telha? O lixamento de uma telha? Essa é a cena. O barulho da lixa sobre a telha, irritante e insistente, acaba por perturbar o discípulo, que pergunta ao mestre o que ele pretendia com aquilo. E o mestre responde que a sua intenção era lixar a telha até que ela ficasse brilhando como um cristal límpido. E o discípulo, irritado, mas achando graça naquilo, perguntou se o mestre havia perdido o juízo. Ele nunca, por mais que lixasse, conseguiria fazer aquele pedaço de barro brilhar como um cristal. E o mestre retruca: é mais fácil eu conseguir transformar essa telha num cristal com essa lixa do que você se iluminar como Buda meditando. Então, olha só o que essas duas... Avançou aí, se eu querer aqui. O que essas duas lições nos trazem. A propósito disso, então, nós vemos que no Livro dos Espíritos, na questão 10, o homem tem lá, os Espíritos deixam claro para Kardec, quando Kardec pergunta se nós poderíamos entender a substância íntima de Deus, né? O homem não pode compreender a natureza íntima de Deus. Para isso, falta-lhe o sentido. Observem que não falta-lhe um sentido. Se fosse um sentido, nós podíamos imaginar. Então, o dia que eu conseguir esse sentido, esse um que falta, eu vou entender Deus. Não, o que os Espíritos falam, falta o sentido, é um sentido muito mais amplo. E Joana de Ângeles, em várias suas obras, ela deixa claro isso também: o homem não pode compreender Deus, assim como o finito não pode comportar o eterno, e nem o relativo pode abranger o absoluto. E o nosso estudo, a nossa abordagem de coisas nós chamamos de infinito, de eterno e de absoluto, é apenas numa forma, vamos dizer assim, muito aproximativa de tentar colocar no espaço muito estreito do nosso pensamento, da nossa cognição, aquilo que nós não temos como abranger. Não temos vasilhame, não temos porte suficiente para isso. Mas nada impede, e pelo contrário, devemos continuar buscando, porque na medida em que nós buscamos, mesmo admitindo que nunca vamos atingir o absoluto, mais nos afastamos da ignorância, mais ampliamos nossos horizontes e maior, então, é a nossa compreensão. Então, vamos lá um pouco mais desse sentido da adoração. Voltando lá ao nosso dicionário do Wycliffe. Adoração é inclinar-se perante, sentido original da expressão. O propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. Ela é praticada prestando-lhe reverência e homenagem religiosa a Deus em pensamento, sentimento, ato, etc. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus.
e não inclui a oração por necessidade e ação por graças pelas bênçãos recebidas. É interessante essa ressalva aí do dicionário, porque quando eu faço uma prece pedindo, essa não é uma prece de adoração, ela é uma prece de petição, porque aí o foco, vamos dizer assim, o objetivo principal é a minha necessidade, então, em última instância, sou eu mesmo. Na de adoração, o objeto principal é a divindade, é Deus. E mesmo quando eu faço uma prece de agradecimento, eu estou agradecendo por algo recebido. Será que se eu não tivesse recebido, que eu estou chamando aí de graça, será que eu não tivesse recebido, eu estaria fazendo aquela oração? Então, a oração de adoração é mais do que isso. A adoração aí, então, o Champlin, a adoração é alguma coisa existe no próprio homem que busca uma ideia suprema que fala, num determinado pergunta, que eu não me lembro qual, que se existe algum povo ateu. E o Espírito responde que nunca, não existe povos, um povo totalmente ateu. Sempre existiu no homem a sensação clara de que existe alguma coisa além, alguma coisa mais do que ele. Embora alguns indivíduos recusem a ideia, mas, no geral, a ideia de inexistência de Deus não prevalece. Eu acho que é nessa linha que Champlin fala quando ele diz que existe no próprio homem alguma coisa que busca essa ideia suprema. Podemos entender isso, olhar isso aí como exemplo, o caso da planta que busca naturalmente a luz solar, a fototaxia, se não me engano, que é o nome. Então, nós temos uma atração, teotropismo, né? Fototropismo e teotropismo, que é essa atração para Deus. Se nós conversarmos, nos dermos aí a devida atenção, quando nós conversamos com algum companheiro que se diz ateu, muitos deles, não todos, evidentemente, mas muitos deles acabam falando assim: olha, eu sei, eu tenho que existe alguma coisa a mais, mas eu não acredito que seja Deus, não acredito que é isso que você chama de Deus. Então, nós vamos perceber claramente que, mesmo no indivíduo que se considera ateu, existe essa sensação, essa noção de, olha, não pode ser só isso aqui e agora. Então, a adoração é essa busca por essa coisa acima e além. A adoração é uma relação de mão dupla, diz o Champlin. Se o homem busca Deus, Deus também busca o homem. Então, no meio do caminho, nós vamos nos encontrar. Mas vamos entender que essa busca de Deus pelo homem, Deus vai se corporificar e vai se manifestar no nosso nível. Não, ele nos busca constantemente através dos seus emissários. Quais são os seus emissários? Pode vir na nossa cabeça, são aquelas pessoas, aqueles luminares da inteligência humana que vieram nos orientar. Sim, eles também são emissários. Mas quando eu estou andando pela rua e eu vejo uma pequena flor que me cativa pela beleza, pela forma, às vezes pela valentia dela de estar nascendo num espaço tão seco, tão árido, uma brecha de muro, uma fresta de asfalto, e aquela flor me encanta e me faz parar um segundo que seja na correria da vida para contemplar aquilo. Não é um chamamento divino? Aquela flor não é o emissário de Deus naquele momento? Quando eu vejo um pequeno inseto que, no primeiro impulso, eu seguro aquele impulso de matar para protegê-lo, para ajudá-lo a se libertar, às vezes, de uma prisão que ele está, não é um emissário divino, mostrando para a gente, olha, tem alguma coisa mais além do seu umbigo, meu amigo. Vai um pouco mais além. Então, eu acho que a adoração perpassa por aí, eu acho que é isso que esses autores estão falando. Então, adoração. Na Wikipédia também tem uma expressão que ajuda a gente a entender de maneira mais simples. É o termo latino adoratione, é o ato de amar de modo intenso, podendo ou não ter conotação religiosa. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, coisa ou lugar. No sentido religioso, então, ela constitui o reconhecimento humilde e incondicional
da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Eu botei para ilustrar esse quadro de Da Vinci, lembrando que muitos quadros dessa natureza são chamados de adoração. Aqui, no caso, a adoração dos chamados reis magos a Jesus. Mas existem vários quadros com essa mesma temática que recebe o nome de adoração. Isso só de curiosidade no ambiente da arte. Tem um autor espírita chamado Alírio Cerqueira, que eu imagino que alguns de vocês devem conhecer. Ele estuda, ele é especialista em psicologia transpessoal, ele é psicólogo, terapeuta. Ele tem algumas anotações interessantes a respeito dessa nossa busca pela divindade, e eu anotei só alguns aqui para ilustrar e pensar um pouquinho sobre ela. Isso aqui vai fechar, não dá para apresentar tudo que eu trouxe aqui de slide, mas eu vou usar isso aqui para fechar, porque eu quero ler para vocês um pequeno ponto que eu achei muito interessante. Então, o Alírio fala o seguinte: é fundamental buscar a realidade interior para superar a tendência à superficialidade e à fuga do autoconhecimento. Se nós queremos falar de Deus, nós temos que buscar esse Deus dentro da gente. Lembrar o próprio ensinamento de Jesus na Samaritana, né? Vai chegar um momento em que não vamos adorar Deus nem no monte, que os samaritanos achavam, ali perto do poço de Jacó, nem na sinagoga, nem em nenhum lugar externo, mas íamos adorar Deus em espírito e em verdade. Ou seja, dentro de nós mesmos. É preciso buscar a psicologia transpessoal. Para isso, segundo o Alírio, buscar esse transcendente dentro de nós, dentro de cada um de nós. Vamos lembrar na passagem do filho pródigo, ele busca a casa do pai, que simboliza o retorno a Deus, a partir do momento que ele cai em si. Ele não caiu no chão, ele não caiu na estrada, ele caiu dentro de si mesmo. Então ele foi entender, mas espera aí, eu sou filho desse indivíduo. Eu tenho parte dessa herança. Então eu vou buscar a casa do meu pai. Então é essa busca interior que é necessária para que a gente faça esse contato com o divino. Todo espírito, continua Alírio, todo espírito clama por sentir-se imortal. Isso acontece após a decisão do espírito de se conectar com as leis divinas íncitas em sua consciência e a praticar as virtudes cristãs, que está lá dentro do estudo das leis naturais que nós estamos fazendo, que estão escritas na nossa consciência. Após essa decisão, pode o espírito sentir-se vivenciando em plenitude o seu atributo de filho de Deus. Mas enquanto ele não assumir isso, como é que ele vai vivenciar isso? Né? Enquanto ele não se aceitar como filho de Deus, como é que ele vai viver a realidade de filho de Deus? Ele vai continuar se negando. Continuando a ler, há 3 tipos de compreensão: a compreensão intelectiva e a compreensão emocional, que levarão a um terceiro nível, que é a compreensão consciencial. Então, nós começamos a compreender pelo raciocínio, depois pela emoção, e para, por último, chegar, então, na consciência daquilo que nós estamos compreendendo. A compreensão intelectiva é a que muitos dos que se declaram espiritualistas dizem ter alcançado. Então, pelo fato de estudarmos espiritismo, de lermos coisas espirituais, não nos torna, na realidade, espiritualizados ou espiritualistas. Nos torna intelectualmente mais informados. Nós temos o conhecimento, a compreensão intelectiva, mas nem a emocional ainda, porque não temos a emoção trabalhada. Não vamos confundir emoção com sentimentalismo, e muito menos o aporte consciencial. Essa primeira compreensão intelectiva ainda não se aprofundou integralmente nas respostas adequadas. Não entrou na essência da natureza imortal. A crença ainda está pautada sob a força do que disseram seus antepassados, os seus pais, ou mesmo uma busca por ter uma resposta pronta. Gente, quando nós respondemos, quando nós somos questionados, por que eu acredito numa determinada coisa? E eu respondo, porque André Luiz falou, então eu não acredito em nada. Na realidade, eu estou replicando uma coisa que André Luiz falou.
Eu não posso dizer que eu acredito em Deus porque Jesus falou sobre Deus. Eu posso dizer que intelectivamente eu absorvi o que Jesus falou, mas eu não mergulhei naquilo. Eu ainda estou repetindo. O que nós vemos nos nossos meios, e eu posso até estender isso nos meios religiosos de uma maneira geral, é uma série de gravadores repetindo automaticamente verdades que ainda não assimilaram. Nós temos que aceitar isso porque Chico falou. Nós temos que aceitar isso porque está em Emmanuel. Não tem que aceitar porque está em Emmanuel. Eu estou decorando o catecismo. Lembro, eu não sei se ainda existe o catecismo da Igreja Católica, mas antigamente, eu vim da Igreja Católica, antigamente tinha que decorar o catecismo para depois fazer a primeira comunhão. Então a gente decorava e repetia aquilo maravilhosamente bem, e ficava encantado, e o padre adorava, e os pais adoravam, mas a minha, ainda mais que a coisa era enfiada na cabeça de uma criança, a minha compreensão era nula daquilo ali. Mas era bonito de ficar falando. E hoje nós ficamos repetindo aí frases de efeito, citações fortes, achando que estamos falando alguma coisa. Então nós estamos nessa linha quando muito, nessa linha que o Alívio está dizendo, essa compreensão intelectiva superficial. Mas ainda não entramos realmente no que isso quer dizer. Quando se trata da natureza imortal, continuei com a Lírio, não vamos atrás de respostas prontas, vamos atrás de verdades. Então, é isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí nós pegamos ao pé da letra que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu conheço Jesus, eu conheço a verdade. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu trilhei esse caminho e eu posso te falar das pedras do caminho. Como posso te falar também das sombras, da água fresca, posso te falar das agruras, mas também posso te falar dos prazeres. Mas, meu amigo, você vai ter que viver isso aí. Você vai ter que vivenciar. Eu posso te apontar a direção, mas você vai ter que caminhar. Então, quando nós vamos, se nós estamos atrás de respostas prontas, nós vamos ficar decorando páginas e páginas de Emmanuel, vamos ler e reler a Bíblia e vamos ficar por isso aí, nadando na superfície. Estamos dizendo, então, que precisamos ir atrás da verdade. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui do Alírio. Eu preciso interromper. Mais um slide. Um dos principais efeitos. Deixa eu ver quanto tempo está faltando. Tem uns 2 minutos. Um dos principais efeitos do desenvolvimento da compreensão intelectiva, da essência da própria imortalidade, tanto quanto a compreensão emocional da própria imortalidade, é a capacidade do espírito de se sentir pertencente a ele mesmo e se sentir, por isso mesmo, pertencente ao universo. E, nesse caso, o espírito equilibra-se. Então, quando nós aprofundamos nesse pensamento e vamos entender que não é uma mera promessa de sermos filhos do Pai, nós somos filhos do Pai. Não é uma mera promessa em nos entendermos como espíritos imortais. Eu tenho um espírito que está evoluindo. Não, eu sou o espírito que está em evolução. Eu não sou um indivíduo vivendo uma experiência espiritual. Eu sou um espírito vivendo uma experiência física. Quando nós meditamos sobre isso, pensamos sobre isso, nós começamos então a entender isso que ele está falando aqui. Eu me pertenço. Eu sou eu mesmo. Eu sou esse algo mais. Porque eu estou precisando tirar essa sujidade de cima e mergulhar na minha essência. E isso é uma busca para reencarnações e reencarnações. Um despertar, como aconteceu com a Maria Madalena, como aconteceu com o Paulo, como aconteceu com o Buda na iluminação Siddhartha Gautama, como aconteceu com o Francisco de Assis, nós não temos ideia da caminhada que houve até ali. Nós temos que ser muito presunçosos para imaginar que numa reencarnação nós atingimos esse estado de plenitude tão amplo, sem ter galgado todos os degraus dessa escada que conduzem até isso. Mas só de darmos conta, de imaginarmos o seguinte: eu não preciso me fazer filho de Deus, eu já sou filho de Deus. O que me falta para tomar posse dessa herança
ou assumir a minha filiação, assumir o pai que eu tenho. Só de pensar assim, nós abrimos o nosso horizonte e, de repente, encontramos força para realmente tocar a vida com mais leveza. Por isso também Jesus vai falar, né? Aceita o meu jugo e o meu fardo, porque é suave, é leve, eu sou manso de coração. Porque é essa aceitação, é essa compreensão do que nós somos que vai, então, nos dar força para darmos conta do recado que precisamos dar enquanto caminhamos. Após o espírito pensar ser imortal, é convidado a alcançar o sentimento de imortalidade. Uma coisa é pensar e a outra é alcançar, então, esse sentimento, que começa por aceitar-se imortal, condição indispensável para acolhermos a nossa realidade imortal. Gente, olha que coisa interessante. Lógico, como é que eu posso me aceitar, acolher a minha realidade imortal, se eu nem me aceito como imortal? Olha que coisa interessante que acontece, por exemplo, nas reuniões de tratamento. Nós temos um determinado incômodo, uma determinada doença, procuramos uma reunião de tratamento procurando a cura. Sempre que nós fazemos isso, nós estamos procurando a solução do problema físico. Não estamos procurando um tratamento para o espírito. Então, procurar cura para o corpo físico, para as mazelas do corpo físico, é lógico, tem que acontecer, porque senão estaríamos agindo como suicidas. Mas temos que entender que a busca de um tratamento, no sentido espiritual, é muito mais amplo do que isso. Se eu procurar essa reunião de tratamento, eu não vou morrer, não. Morrer você vai de um jeito ou de outro. Mas a busca por uma reunião de tratamento pode abrir a sua visão, pode abrir a sua percepção e você entender que aquela vivência daquele adoecimento é uma experiência que, bem vivenciada, bem vivida, pode abrir muito a sua percepção. Se você vai escapar ileso, se o seu físico vai escapar ileso daquilo, é outra história. Mas se ele escapar daquilo, vem outra coisa na frente, porque nós não vamos viver para a semente. Mas quando eu me entendo como espírito imortal, eu começo a entender o seguinte: seja lá o que for que acontecer, o meu corpo é relativo, porque esse corpo é passageiro, mas o meu espírito prevalece. Eu, como espírito, prevaleço. Então, que aprendizado que eu estou tirando dessa situação? Eu estou aproveitando isso para mergulhar nessa realidade maior, que é a minha realidade de ser imortal? Continuando com a Lírio, para a gente encerrar, que eu quero ler o conto. A vivência essencial da imortalidade é o resultado da conexão intensa que o pensamento, o sentimento e a vontade produzem em sintonia com a consciência e a plena docilidade, diante da musicalidade das leis divinas, nas quais o espírito flui intensamente em obediência concreta e plena às leis. Isso aí, então, é o processo de adoração. Então, essa compreensão das leis não é para que consigamos driblar as leis de Deus no nosso mundo, na nossa sociedade, no meio em que vivemos ainda no ambiente externo. Sabemos que os mais espertos descobrem as brechas da lei humana e passam por elas e conseguem a vitória no mundo. E a proposta não é a vitória no mundo, a proposta é a vitória no reino do Espírito. Então, conhecer a lei de Deus é para que consigamos surfar de maneira equilibrada, de maneira produtiva nessa lei. E essa imagem do surfar é interessante. O indivíduo que gosta, o surfista, ele não pretende destruir a onda. Ele quer entender a onda, ele quer compreender o funcionamento da onda, porque nessa compreensão ele pratica o esporte no qual ele se deleita. Então, ao conhecermos a lei de Deus e como é que ela funciona, nós vamos entrar no fluxo normal da lei. E esse é o processo de adoração da maneira como nós entendemos no sentido mais amplo. Eu achei um conto que eu achei muito interessante, que quero ler para vocês aqui para a gente encerrar, e que ele vai nos falar dessa questão da adoração como sendo uma percepção individual.
a sequência do nosso estudo aqui, nós entraríamos aí, tem muita coisa pela frente, não dá para a gente abordar aqui mais. Fica aí, quem sabe, para uma ocasião futura, a gente dar andamento nesse levantamento que está aqui. Mas é importante a gente entender que a compreensão de Deus ela é muito individual. Eu não tenho que ficar perguntando para os outros o que é Deus, como é que o indivíduo entende como Deus. Cada um vai me responder na pauta daquilo que ele entende como sendo Deus. Eu achei um ponto que eu achei curioso, quero compartilhar com vocês, que vai falar disso aí, dessa concepção individual de Deus e o respeito que nós devemos ter por isso, respeito tanto em relação ao outro quanto a nós. Num conto de Rumi é um místico, se não me engano, medieval, que tem uma obra poética muito interessante, mas muito difícil de entender, porque é muito mística mesmo. Ele narra que um dia Moisés ouviu um pastor orando de uma forma espontânea. Então Moisés ouviu o pastor e o pastor dizia o seguinte: lembra não, um pastor com toda a sua simplicidade. Ó Deus, mostra-me onde estás, para que eu possa tornar-me teu servo, para que eu amarre tuas sandálias e penteie teus cabelos, para que eu lave tua roupa, mate teus piolhos, traga teu leite, ó meu adorado. Tua roupa, que eu beije tua mão amada, que eu massageie teu pé amado, e que no momento de dormir eu embale a tua cama. Ó tu, a quem todas as minhas cabras são oferecidas em sacrifício. Ó tu, em quem penso, lânguido e pleno de amor. Ao ouvir, quando eu li isso, eu não pude deixar de lembrar da passagem de Jesus, né, e da mulher que lavou os pés de Jesus e untou com o perfume. Ao ouvir essa oração do pastor, Moisés, o profeta legalista, lembra como Moisés era duro, né? Repreende-o severamente, chamando-o perverso e ímpio por referir-se a Deus, juiz e senhor, de forma tão familiar e estúpida. Para Moisés, Deus não necessita de semelhante serviço. Diante de tal atitude, o pastor, envergonhado e transtornado, com a alma queimada, rasga suas roupas e retira-se para o deserto. Nesse momento, veio do céu uma revelação de Deus a Moisés, que lhe dizia assim: separaste meu servo de mim. Eis que viesse para reconciliar meu povo comigo, e não para afastá-lo de mim. De todas as coisas, a mais detestável a meus olhos é o divórcio. Divórcio aqui no sentido de separação. Dei a cada povo uma forma de expressão. Não tenho necessidade de seus louvores, pois estou acima de toda necessidade. Não considero as palavras que são ditas, mas o coração que as oferece, pois o coração é a essência e a palavra acidente. Ó Moisés, aqueles que amam os belos ritos são de uma classe. Aqueles cujos corações e almas ardem de amor são de outra. Não é preciso virar-se para o lugar sagrado quando se está nele. A religião do amor é diferente de todas as outras religiões, pois para os amantes, Deus é a fé e a religião. Em seguida, Deus infundiu no íntimo do coração de Moisés os mistérios que nenhuma palavra humana alcança. As palavras de Deus invadiram o seu coração, transformando radicalmente sua visão. Após compreender a reprovação de Deus, Moisés corre ao deserto em busca do pastor. Ao encontrar-se com ele, diz-lhe
movido de compaixão. Não busques regra alguma. Isso palavra agora de Moisés ao pastor. Né? Não busques regra alguma, nem método de adoração. Diz tudo o que teu coração aflito deseja. Tua blasfêmia é a verdadeira religião, e a tua religião é a luz do Espírito. Estás salvo, e graças a ti, um mundo inteiro salvou-se igualmente. O balbucio do pastor, nessa fábula de Rumi, né? O balbucio do pastor é a verdadeira adoração, por nascer do sentimento e do amor. Bom, meus amigos, nosso tempo já se foi. É isso aí. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Estou à disposição, se tiver tempo, aí a Márcia, que é a nossa maestrina aí, que coordena, está com a batuta. Se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, por favor, fiquem à vontade. Espero Muito obrigada. que tenha sido de alguma utilidade aí, tanto falatório. Muito bom, Lourenço, como sempre, né? Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de abrir o microfone, fazer alguma pergunta? A Raquel está perguntando o nome do último livro citado, e depois o Aderlange. Olha, Raquel está fazendo onde eu li esse conto do Rumi? É isso, é isso, Raquel? Raquel, pode abrir seu microfone. Sim. Se é o conto do Rumi, ele está num livro chamado Espiritismo e Religião, de um autor chamado Andrade Pereira. Esse veio aqui de Juiz de Fora, ele é professor numa Universidade Federal de Juiz de Fora, senão na Universidade do Rio. Ele estuda muito sobre o diálogo interreligioso. Então, ele tem uma abertura muito interessante, ele pega a abordagem do budismo, do hinduísmo, do islamismo, e ele fala dessa importância da gente ter abertura para outras linhas, outras vertentes religiosas. Então, esse conto do Rumi está nesse livro. É da editora Comênios, que é a editora da Dora Encontre. É um livro fininho, muito gostoso, muito interessante de ler. Alguma coisa a mais? Oderlange. Parabéns, Lourenço. Mais uma vez, obrigado, Oderlange. Importantes aí para a reflexão, né? Obrigado. Tem muito mais coisa aqui. Se tiver interesse, uma outra data a gente dá sequência nesse mesmo estudo. Tem mais da metade dos slides estão aqui por ser apresentados ainda. Você anota aí para a gente não esquecer. No primeiro trimestre de 2022, nós já entramos com essa consequência disso. A joia. Ou, se você também preferir alterar, a gente pode antecipar já para novembro, aliás, outubro, né? Se você preferir. Quem sabe, talvez, para não perder o pique, talvez a minha próxima vinda aqui, a gente pega a reunião que estaria, o estudo está pré-agendado, muda de data, empurra ela um mês para frente, se não te atrapalhar a agenda, e a gente termina essa apresentação. Não, é possível, só trocarmos o título, né? Não há problema nenhum. Já fica para outubro. Então, outubro fica a sequência desse estudo aí. Ok. Tá bom? Adriele está perguntando, a referência do Alírio é do Saúde Espiritual? Olha, eu peguei, o Alírio ele tem uma quantidade muito grande de obras e ele é muito repetitivo. Eu peguei em várias obras. Saúde Espiritual é um deles, certamente. Mas eu peguei, eu pincei de várias obras dele. Ele tem uma coisa muito engraçada, que ele dá muito Ctrl-C, Ctrl-V. Você lê um livro dele, metade você já leu em outros. Aí a gente fica catando aqui e ali, foi o que eu fiz aí com essas citações que eu coloquei. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? O pessoal está agradecendo, Lourenço, aqui no chat. Acho que não. Bem, amigos, nós continuamos com os nossos estudos durante a semana, né?
Aí vocês podem assistir pelo YouTube, às segundas-feiras, às 20 horas, quinta às 20 horas, domingo às 9 horas da manhã. E temos o estudo do Miudinho, também às terças-feiras, com Rômulo Noronha, às 20 horas. Quem quiser participar, então, é só entrar em contato conosco. Agradecemos muito, viu, Lourenço, mais uma vez, a sua participação aqui conosco. Estamos à disposição. Obrigado. Que todos tenham, então, um ótimo domingo. Lembra como eu falei, eu preciso desse emprego, viu? Então... Esse emprego está garantido, Lourenço. Tá jóia. Um ótimo domingo para todos, né? Com uma ótima semana, um bom feriado. Nós vamos pedir a Raquel vai fazer a prece final para nós. Raquel, pode fazer a prece final para nós? Pois não. Antes de qualquer coisa, estamos aqui agradecendo por esta manhã, esses momentos em que nos sentimos banhados pelas bênçãos do alto, com essas palavras e a dedicação do nosso irmão nesse estudo. Que todos nós aqui presentes possamos unir os nossos corações, as nossas mentes, no agradecimento a Deus, Pai, a Jesus, Mestre de todas as horas, e aos nossos irmãos, assim como José Lourenço, que nesta manhã de domingo engrandeceu a nossa alma, porque estamos aqui imbuídos de emoção, de tamanha gratidão a Deus por tudo que tem nos direcionado e nos convocado a uma vida, a um trabalho, a um conhecimento de nós mesmos como espíritos imortais que somos. E então, Senhor Jesus, lembrando da passagem de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele que ama se sente leve e transportado como fora de si mesmo. É assim que nos sentimos neste momento. E, mais uma vez, que essa nossa gratidão se espalhe por todos os lares aqui representados, por todos os nossos irmãos que padecem em situações de desconhecimento e afastamento das leis, aqueles que retornam ao plano espiritual ainda aturdidos pelo campo material, aqueles que lutam pelo Covid-19, e também, Senhor Jesus, a todo o nosso Brasil, a todo o nosso orbe terrestre. E que a alegria, o contentamento que sentimos neste momento possa realmente fazer parte da nossa vida, nos convocando ao estudo, ao trabalho, à dedicação e a darmos as mãos, não só agora, mas sempre, Senhor. Muito obrigada e paz para todos. Que assim seja.